cidade santa, para os crentes sendo preparada. João viu milhares e milhares de anjos que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono de Deus. João viu os 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Quem era esse homem? Era Jesus de Nazaré. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando, se prepare para que tu vejas. João viu e não mais pôde suportar todas essas maravilhas preparadas para que os seus filhos herdará todas essas bênçãos de vencer. João viu e eu também espero ver o que foi morto e reviveu, e a morte ele venceu, e com isso a vida eterna ele nos concedeu. Na paz do Senhor, povo de Deus. Amém? 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 É mais uma data que a gente está comemorando aí, é 4º ano que a gente está aqui, mas é 3 anos de festividade que a gente faz, tá? Então a gente tem cronômetro certinho para a gente não perder, a gente tem os nossos horários, então nós tiramos esse horário de intervalo para poder consagrar esse dia que está sendo muito bom durante esse tempo todo. O que a gente agradece a presença de todos, né? Agradece a Deus primeiramente, né? Para a gente estar aqui nesse horário, nessa hora aqui, louvando, agradecendo a Ele, certo? Eu não vou me prolongar e conversar muito. O nosso pregador é o Jaison, né? A irmã Rayana, tá aí? Ora por nosso pregador. Tá. Amém. Paizinho amado e querido, nessa noite, Pai, viemos, Senhor, pedir, Senhor, que o Senhor esteja aqui nesse lugar, Pai, no nosso meio, Senhor Jesus. Desde já, Senhor, vamos agradecer, Senhor, por essa oportunidade, Pai, de estar aqui. Peço ao Senhor que venha, Pai, usar, Senhor, o Teu Filho, Pai, como um vaso, Senhor, como atalaia, Senhor. Fala a cada coração, Senhor Jesus. Que os nossos corações, Senhor, possa receber a Tua palavra, Senhor, como semente, Senhor, em terra fértil, Pai amado. Peça ao Senhor que abençoe, Senhor, a nossa noite, Senhor Jesus. E que esse ano, Pai, que se completa mais um ano aqui, Senhor, seja um ano de vitória, Senhor. Eu te peço, Senhor, venha usar ele, Senhor Jesus, fortemente, Pai. Fala conosco, Senhor. Já te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pai, Senhor, povo de Deus. Amém. Agradeço a Deus por mais uma oportunidade. 4 anos passaram e Deus nos deu mais uma oportunidade. Não é apenas mais um culto, mas é mais uma oportunidade que Deus permitiu que nós estivéssemos aqui. Glória a Deus. É um culto de ação e graça, ação de graças. Agradecer a esse Deus. Eu convido os irmãos, sem perca de tempo, a abrirem as suas Bíblias, quem tem, aí no livro de Lucas,
capítulo 7, versículo 11. A Bíblia diz assim, Lucas, capítulo 7, versículo 11. E aconteceu pouco depois de ir ele à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ele ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe, não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse, jovem, te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E todos se apoderou o temor e glorificaram a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele a fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinhas. Poder assentar, povo de Deus. Se eu fosse botar um título nessa mensagem, eu diria, Deus ressuscita sonhos. A Bíblia vai falar que Jesus Cristo estava em Cafarnaum. E lá em Cafarnaum ele fala que ele acaba curando um servo do centurião. E depois ele sai de lá e ele vai para uma pequena aldeia chamada Naim. E a Bíblia fala que chegando na porta da cidade, ele com os seus discípulos e mais uma grande multidão que com ele estava, a Bíblia fala que ele dá de frente com uma outra multidão, que estava o quê? Um cortejo, um velório, estavam indo levar, uma senhora estava levando o seu filho. Para quem não sabe, os judeus eles não enterram os seus mortos dentro da cidade, eles enterram os seus mortos fora da cidade, onde tem os muros, passa o muro e enterrado no cemitério fora. E a Bíblia fala que Jesus Cristo chega naquele momento, e lá, então ele vê aquela multidão, e ele vê aquela mulher chorando, e ele vai, primeiramente, ele vai naquela mulher, e ele diz para aquela mulher, não chores. E depois, ele vai no esquife. E o que é o esquife? É um caixão, é o caixão. Ele toca, e a procissão, e o cortejo todo para. Então ele olha para o jovem e diz, jovem, eu te digo, levanta. A Bíblia fala que aquele jovem se assenta, começa a falar, e ele pega aquele jovem e entrega para sua mãe. Para quem não sabe também, hoje as mulheres têm um acesso muito grande na sociedade, e são muito bem sucedidas, mas naquele tempo não era dessa forma. As mulheres elas eram sustentadas pelos seus maridos, quando os maridos vinham a faltar, elas eram sustentadas pelos filhos. E essa mulher, ela tinha a sua confiança, Fabiana. Ela tinha a sua confiança onde? No seu esposo. A Bíblia fala que ela era viúva. Só que passado o tempo, ela perde o seu esposo. Então ela diz, bom, perdi o meu esposo, mas eu ainda tenho meu filho. Então ele vai crescer, ele vai me sustentar. Eu não vou ficar, porque naquele tempo, Juninho, se não tivesse alguém para sustentar ela ia para prostituição, ou então ela ia começar a mendigar. E ela colocou toda a confiança dela naquele filho. E a Bíblia fala que então, passados os dias, aquele filho acaba morrendo e ela vai levar esse filho para o cemitério. Aqui, eu vou correr contra o tempo, para nós ser prudentes. Eu não sei com quem que Deus está falando nessa noite, mas eu vou falar diretamente o que Deus vem colocando no meu coração. Existem pessoas que estão hoje, Éber, frustradas, tristes na caminhada. Sabe por quê? Porque colocaram sua confiança em alguém. Depositaram toda a sua confiança em uma pessoa. Talvez depositaram a sua confiança no amigo. Talvez depositaram a sua confiança no esposo, na esposa, num filho, apostando que tudo ia dar certo, que agora a coisa vai fluir. E quando você menos imagina, você é passado para trás. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer, independente que o homem possa falhar contigo, e mesmo independente que o homem possa errar contigo, o Senhor não erra. O Senhor não erra. Se você está aqui nessa noite, é porque o propósito de Deus, a promessa de Deus ainda na tua vida ainda está de pé. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia fala que quando Jesus Cristo ele olha aquela multidão, ele olha aquela mulher, ele não vai, Juninho, primeiramente
naquele defunto, naquele jovem. A Bíblia fala que ele vai e toca no skip. E a procissão para. Por que a procissão para? Porque quando Jesus Cristo entra na tua vida, tudo que está travando, tudo que está querendo te levar para dentro do buraco, ou talvez enterrar a tua vida, é obrigado a parar. É obrigado a parar. Existem pessoas, talvez, que estão carregando, estão torcendo para que você venha desistir, para que você venha parar na caminhada. Mas Jesus está dizendo nessa noite, todo velório está sendo cancelado na tua vida. Que velório é esse? Pessoas torcem para que nós venhamos cair, tropeçar. Pessoas venham torcer para que a gente venha desanimar na caminhada. Mas se você está aqui é porque Deus não desistiu de você. Talvez a sua família possa ter desistido de você. Talvez até você tenha desistido de você. Mas Deus não desistiu. A Bíblia fala que Ele vai naquela mulher e diz, não chore. Por quê? Porque primeiro, antes de Deus nos dar a bênção, Deus vai nos confortar. Deus vai nos consolar, pequeno. Porque às vezes você está aqui e você está dizendo, eu estou orando por tal pessoa. Eu estou orando pelo fulano, pelo ciclano, eu estou orando. E Deus está dizendo, não, primeiro eu quero tratar contigo. Primeiro eu quero tratar contigo. A Bíblia fala que primeiro Ele vai na mulher e diz, não chore. Mas como que alguém vai dizer não chore num momento tão difícil? Talvez Deus chega diante de você e diga, não chore. Tu diz, por que não chora? Não está vendo o que eu estou passando? O Senhor não está vendo o que eu estou enfrentando? O Senhor não está vendo como está sendo difícil a minha caminhada? Deus está dizendo, não chore porque eu vou mudar a tua história. Não chora porque eu vou entrar com uma provisão na tua vida. Não chore, não desanima. Tu não está vendo que através da tua vida o teu filho pode ser salvo? Através da tua vida a tua família pode ser salva? Só que se tu ficar parando, chorando, se lamentando, tu vai parar a obra de Deus muitas das vezes. Ah, mas Deus vai parar? Não, Deus levanta outro, mas através da tua vida não. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você, mas Deus conta comigo. Deus conta com você. A Bíblia fala, eu tento correr um pouco contra o tempo, para a gente ser prudente, mas a Bíblia fala que Jesus Cristo, Ele estava, eu estava estudando hoje, e a Bíblia fala, ela é bem clara, diz assim, ó, filho único daquela mulher, filho único. E olha o que eu aprendi ali, baixinho, é que o filho único daquela mulher se encontra com o filho único de Deus. Aleluia. Olha só o que Deus falou no meu coração. Quando Jesus Cristo chega diante daquele defunto, Jesus Cristo diz, olha, imagino eu, penso eu, aquele jovem estava morto com destino à vida. E Jesus Cristo, Ele estava vivo com destino à morte, porque Ele iria ser crucificado. E o que eu aprendi com tudo isso? Jesus Cristo chega diante daquele jovem e troca de lugar praticamente com aquele jovem. Ele dá a vida dele naquele jovem e pega aquela morte que tinha. O que Deus está dizendo? Toda a tua dor, Jesus Cristo já levou. Toda a tua tristeza, Jesus Cristo já levou. Hoje nós temos a vida de Jesus para viver. A Bíblia vem falando, para não me perder, a Bíblia vem falando que esse jovem se levanta, começa a falar e Deus entrega ele para a mãe dele. Eu confesso que tinha bastante coisa para me falar, mas as horas se avançam e eu estou um pouco nervoso. Mas algo que Deus colocou no meu coração é que Jesus Cristo ressuscita sonhos, sim. Só que nós precisamos estar se colocando mais na brecha dele. Hoje é um culto de ação de graça. Hoje é um culto de estar agradecendo. Hoje não é um culto para a gente possa estar aqui pedindo. Porque muitas das vezes, esses dias eu estava orando a Deus e eu falei para Deus. A gente chega diante de Deus e a gente começa a pedir. Oh, Deus me ajuda nisso, Deus me ajuda naquilo, Deus me ajuda naquilo outro, Deus me ajuda naquilo outro. E nós temos que ser mais gratos ao Senhor. Temos que ser mais gratos. Essa mulher, ela tinha enterrado o seu filho. E ela passou ela tinha enterrado o seu marido. E ela passou por um processo difícil. E agora estava se repetindo novamente aquela dor na vida dela. Porque ela estava enterrando quem? O filho dela. Toda a esperança dela. O Senhor está dizendo nessa noite, não coloca a tua confiança em homens. Não coloca a tua confiança em pessoas. Coloca a tua confiança nele.
O mundo está sendo muito difícil. Hoje em dia o inimigo tem trabalhado muito na vida dos cristãos. E as pessoas estão muito frustradas, aonde? Dentro das igrejas. Não é aí fora. Eu digo porque eu converso com um cristão e digo, olha, é o cristão lá, é o cristão aqui, é o cristão porque estão tudo machucado. Porque estão colocando a confiança. A Bíblia diz, não estribes, não coloque a tua confiança no próximo, não te estriba no teu próximo, no teu próprio entendimento. Muitas vezes é isso que está acontecendo. Nós estamos colocando a confiança no homem e é por isso que nós estamos nos frustrando. A Bíblia fala que esse jovem se levanta e Jesus Cristo entrega ele na mão daquela mãe. E aquela mãe sai feliz. Jesus Cristo hoje, Ele tem bênção para entregar para mim e para você. Eu não sei qual é a história, qual é a dificuldade que você está enfrentando. Algo que Deus falou comigo, para me finalizar, não vou me alongar, é que esse jovem, ele não sabia, irmão, esse jovem que faleceu, ele não sabia qual é o dia que ele ia morrer. Ele não sabia que tinha... O dia que ele morreu, simplesmente a mãe dele ficou sofrendo. O que eu estou dizendo? Um dia nós vamos partir dessa terra. Nós precisamos estar preparados também. Eu ouvi algo e eu vou compartilhar com os irmãos. Houve um homem, Juninho, que ele era casado, tinha filhos e tinha uma família. E depois, Juninho, ele acaba virando as costas para sua esposa, ele acaba virando as costas para os seus filhos, ele acaba virando as costas para os seus pais e ele sai curtindo a vida. E um dia ele acorda no quarto dele, Fabiano, e ele vê um ser no quarto dele. E naquele ser ele diz, o que tu está fazendo aqui? E aquele ser diz, não, você morreu. Você morreu. E ele diz, eu morri? Como que eu morri? Eu tenho muita coisa na terra para fazer. Eu tenho muita coisa, tenho muitos projetos, tenho muitos sonhos ainda lá fora. Eu tenho que pedir perdão ainda para muita gente que eu errei. Ele diz, não, acabou o teu tempo nessa terra. Ele diz, me dá mais uma chance. Me dá mais uma chance, por favor, me dá mais uma chance. E ele disse, então tá, vou te dar mais uma chance. Quanto tempo? Quantos anos? 24 horas. 24 horas eu te dou. E ele disse, e ele sai dali, ele liga para o pai dele, liga para a mãe dele, e ninguém atende, e a mãe dele atende, ele diz, mãe, me perdoa. Mãe, me perdoa. Mãe, eu errei contigo. Mãe, me perdoa. E a mãe dele diz, calma, filho, o que tu tem? Mãe, me perdoa. E ele diz, a mãe diz, tá, filho, eu te perdoo. Cadê o pai? Teu pai foi pescar. Mãe, chama o pai. Mãe, chama o pai. Teu pai foi pescar, filho, calma, tu tá muito nervoso. Mãe, por favor, me perdoa. Eu te perdoo. Cadê o pai? Foi pescar. Tchau, filho, depois a gente conversa. Ele liga para a mãe, o filho dele. Filho, precisamos conversar. E o filho dele diz, pai, não tem mais acordo, não tem mais conversa contigo, pai. Tu já me machucou demais. Ele disse, filho, eu preciso conversar contigo. Não. Pai, deu. Pai, eu me arrependi, meu filho. Não, filho, tu sempre disseste... Não, meu pai. Tu sempre disseste que tu se arrependeu. E tu nunca mudou. Arrependimento é mudança. E tu nunca mudou. Ele liga para a filha também não dá créditos para ele. Ele liga para a esposa dele. E aí chega na esposa dele e diz, esposa, me perdoa ter falhado contigo. Me perdoa eu ter errado contigo. E ela disse, já me pediu perdão tantas vezes. Mas agora dessa vez é diferente, me perdoa. E ela disse, não. Tu sempre disseste que ia mudar e tu nunca mudou. Tu foi uma vergonha para nós. E o que eu aprendi? Aquele homem, ele volta para a casa dele, Juninho, esperando a vinda daquele ser. 24 horas se passaram. O que Deus colocou no meu coração? Deus tem nos dado 24 horas todos os dias. Todos os dias Deus tem nos dado 24 horas. E o que nós temos feito com as nossas 24 horas? Será que quando nós vier a faltar dessa terra, será que nós vamos deixar um legado bom para as pessoas que ficam? Será que estamos bem para partir hoje com Jesus Cristo? Se Jesus Cristo vier buscar nós hoje, será que nós estamos bem? Esse jovem, ele acabou vindo a falhar, a faltar. E ele não sabia que ele ia morrer baixinho. Mas ele faltou. E o que aconteceu? Ele deixou a mãe dele triste, desolada. Se não tem Jesus Cristo entrar naquele lugar ali, de encontro a eles, a mãe dele ia ficar desolada. O que eu estou tentando dizer? Vamos buscar mais a Deus. Vamos se conectar mais com Deus, buscar mais a presença de Deus para quê? Para que não só nós venhamos ser abençoados,
mas a nossa casa, a nossa família. E se amanhã os nossos olhos se fecharem, pelo menos a gente pode partir com Jesus Cristo. Porque nessa ocasião Jesus Cristo apareceu e ressuscitou. Jesus Cristo, a próxima vez que Ele voltar, Ele vai voltar só para buscar o povo dele. Para buscar só o povo dele. Deus tem nos dado todos os dias uma oportunidade. Muitas pessoas queriam estar aqui, mas não conseguem, porque estão enfermos, ou talvez não têm força para caminhar, porque já espareceram na fé. Mas você está aqui. Seja mais grato ao Senhor. Agradece ao Senhor por esta sala de oração. Agradece ao Senhor pela tua vida. Agradece ao Senhor pela tua família. Agradece ao Senhor pela tua saúde. Agradece ao Senhor por mais essa oportunidade. Agradece ao Senhor também por essa empresa que tem aberto essa porta, porque às vezes eu falo que tem uma empresa que tem uma porta aberta assim, muitas vezes não acredito. Oh, sério, deixa eu cultuar lá dentro, deixa. Porque é Deus que está no negócio. É um culto de ação de graça. Vamos agradecer mais a Deus. Porque tem muita gente que desde a hora que acorda já murmura, já reclama de tudo. E vocês não sabem, o murmurador, ele anda junto com o destruidor, é uma ação maligna, ele destrói a sua vida. E nós temos muito para agradecer, nós temos mais motivos para agradecer a Deus do que para estar murmurando. Se você está aqui, é porque até aqui o Senhor te deu força, até aqui o Senhor te trouxe. E Deus quer dar continuidade na tua vida. Deus quer dar continuidade na tua casa. Deus quer dar continuidade na tua família. Deus não quer só fazer contigo. Deus quer que a bênção do Senhor se alastre. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Povo de Deus, eu acredito que a mensagem é simples e objetiva. Nós temos que ser prudentes. Mas eu acredito que o Espírito Santo ele trabalhou no coração de alguém. Porque nós temos que ser mais gratos, a verdade é essa. E não temos explicação. Pelo que ele vai fazer? Não, pelo que ele já fez. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por nós. Outrora nós éramos inimigos de Deus. E hoje nós somos amigos de Deus. Por causa de Jesus Cristo naquela cruz do Calvário. Dificuldade, problemas, obstáculos, vamos enfrentar todos os dias. Sim, mas é melhor você enfrentar com Deus do teu lado do que você enfrentar sozinho. Amém. Você vai conseguir vencer esse vício se Jesus Cristo estiver na tua vida. Você vai conseguir vencer essa dificuldade se Jesus Cristo estiver na tua vida. Você vai conseguir vencer essa depressão se Jesus Cristo estiver na tua vida. Tu vai conseguir vencer esse problema lá dentro do teu lar se Jesus Cristo estiver na tua vida. E como é que eu faço para Jesus Cristo estar na minha vida? Todos os dias convida Ele. Não entra para dentro da tua casa se Ele não estiver contigo. Não sai de dentro da tua casa se Ele não for contigo. A Bíblia diz que Moisés fala: Senhor, se Tu não fores comigo, nem me faça sair daqui. E tem muita gente que está tentando fazer as coisas da força do braço. E é por isso que estão se frustrando. Eu encontro pessoas que dizem: eu sou forte. Eu encontrei uma pessoa que disse: eu sou forte. Não é por nada, eu já passei por tudo e eu sou forte. Eu disse: sou forte? Nossa, deixa Deus colocar só a pontinha do dedo para te ver como tu é forte. O próprio Jesus disse: em mim nada podeis fazer. Ninguém está dizendo para você ser meros religiosos, não. Eu só estou dizendo, quando tu acordar, agradeça ao Senhor por mais uma oportunidade. Quando vier trabalhar, agradece a Deus por mais uma oportunidade. As coisas estão dando certo, agradece a Deus. As coisas estão dando errado, agradece a Deus. Porque em tudo está no controle dEle. Até o que está errado, até o que está ruim, está no controle dEle. Porque se hoje tu estás aqui, muitas vezes é porque fugiu do controle das tuas mãos. Porque se Deus não permite fugir do controle das tuas mãos, tu não larga o controle na mão dEle. A verdade é essa. Amém, povo de Deus? Amém. Amém. Vamos orar? Convido os irmãos a fechar os seus olhos e vamos elevar o pensamento ao Senhor. Querido Deus e amado Pai, uma vez mais entramos em Tua presença. Senhor, a palavra do Senhor foi ministrada ao coração da Tua igreja. Senhor, eu sei que ela tem um endereço certo. Eu te peço, Papai querido, que a Tua palavra continue queimando no coração da Tua igreja. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha estar abençoando essas pessoas que aqui estão e também todos os funcionários dessa empresa que tem sido uma bênção em nossa vida. Eu te peço, Senhor, abençoa também o alimento que aqui está. E eu também te peço que a bênção do Senhor ela se alastre para a nossa casa, para a nossa família e aonde nós viemos andar e caminhar, que todos possam ver a presença do Senhor em nós. É o que te pedimos, Senhor, e nós te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Amém. Juninho, contigo. Libera aí a
Povo de Deus? Quem quiser, o irmão pode. Não, pode se libertar. Amém? Se alimentar, pô, fica à vontade. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele